Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de filosofia e hoje o nosso tema é a filosofia na escola, na vida e no mundo. Qual a importância da filosofia em nossas vidas? A gente pode começar com essa pergunta disparadora para a nossa aula de hoje e já seguindo para os nossos slides, vendo aqui o nosso conceito e os preconceitos acerca aí da filosofia. O estudo, portanto, meus amores, da filosofia envolve aí muitos conceitos, né? Conceitos que são ideias desenvolvidas ou elaboradas a respeito de um assunto. Exigem aí de nós análise, reflexão e síntese, ou seja, quando eu levantar qualquer tese de alguma coisa, eu tenho que retrucar, tenho que refletir, tenho que pensar, tenho que analisar para chegar num resultado, ou seja, para chegar nessa síntese, né? Antes de chegar, então, ao conceito de alguma coisa, porém, são formados sobre ela um preconceito. E isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. A gente acaba tendo um preconceito sobre aquelas coisas que a gente não conhece verdadeiramente. Preconceito, portanto, é uma ideia ainda não elaborada, um pouco vaga, por assim dizer, ou porque só você ouviu falar, não tem aí um conceito mais aprofundado sobre o que está sendo dito nesse momento, ou de repente numa conversa. Então, o preconceito ele vai existir nas nossas relações sociais. De todo modo, nós temos aí que se utilizar da filosofia para tentar subtrair, ou seja, diminuir esse preconceito em nós, para que a gente possa acessar um conhecimento mais dentro do que é real, né? E para isso a gente precisa conhecer, analisar, refletir, para chegarmos aí numa síntese do que nós queremos entender, tá certo? É uma primeira noção de algo, né? É algo que você está pegando agora. Por exemplo, existe um pouco de preconceito nas coisas do mundo, porque é a nossa primeira noção, é a nossa primeira impressão de algo. É por isso que muitos preconceitos têm sido aí negativos por parte das pessoas, né? Eles são parciais, incompletos e tomam aí parte pelo todo. A gente pode, então, trazer aqui como exemplo o caso dos preconceitos raciais, sexuais, religiosos, políticos e diversos outros que a gente vê, os virtuais também, né? Porque hoje em dia essa disseminação de preconceito nas redes sociais está muito grande. Então, preconceito não é ainda um conhecimento definitivo, porque você não conhece, é a sua primeira noção de algo. Mas, por exemplo, é um ponto de partida para que você possa vir a conhecer, né? E se bem desenvolvido, pode tornar-se, então, a vir a ser um conceito, porque você vai analisar, refletir e sintetizar algo daquilo que você pesquisou sobre. Ou seja, vai acessar um conhecimento mais amplo e mais completo. Nós temos aqui os juízos intuitivos, a nossa intuição. Nós temos, às vezes, intuições enganosas. São preconceitos que nós sentimos ali naquele exato momento, mas nós não temos ainda uma razão verdadeira do porquê desse juízo intuitivo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são pontos de partida que ajudam a desenvolver um conceito mais elaborado. O preconceito, ele só se torna algo negativo quando nos restringimos a ele. Ou seja, quando nós não nos damos a oportunidade de realmente conhecer aquilo que é verdadeiro. A gente não desenvolve, fica com esse conhecimento pré-estabelecido, né? Que você mesmo pré-estabeleceu, você não se permitiu conhecer de fato a fundo o que você está vendo, analisando, visualizando. Aí a gente consegue, nesse momento, se limitar do conhecimento aprofundado. Ou seja, nos impede de ver as coisas de outra maneira, nos impede de acessar um conhecimento verdadeiro. E aí, nesse momento, nós não estamos utilizando a filosofia, porque nós estamos nos acomodando só por aquilo que nós estamos vendo, pré-julgando algo que nós não conhecemos. Então, para chegar a um conceito em filosofia, portanto, nós precisamos começar com os preconceitos e desenvolvê-los. Nesse caso, nós chegamos aqui numa concepção importante. Então, nós não devemos descartar os nossos preconceitos, descartar não, e nem pensar que eles são somente também como um todo negativo. Mas nós podemos aproveitar os nossos preconceitos para desenvolver o nosso conhecimento em cima do que está sendo analisado e pesquisado. E essa sim é uma tarefa da filosofia. A pegar o preconceito, né, essa noção primeira de algo, desenvolver, analisar, refletir, pesquisar para
se chegar numa síntese, num resultado. Uma boa maneira, então, de identificar esses preconceitos é perguntando. Por que a filosofia, ela traz já de cara o ponto de interrogação para simbolizar a disciplina? Porque nós podemos começar a identificar algo, alguma coisa, a partir dos pontos de interrogações que surgem, né? Por exemplo, se perguntando por que eu tenho que estudar essa matéria de filosofia? O que se pretende com isso? Que utilidade ela vai ter na minha vida? A existência da filosofia faz alguma diferença, portanto, no mundo? É bem verdade que você pode fazer essas perguntas em relação não somente à filosofia, mas em outras disciplinas também, certo? Mas a filosofia é que propõe esse tipo de questionamento para você. É que faz com que você saia do preconceito e encontre o conceito de algo, de um ponto de vista verdadeiro e mais próximo do que é real, né? E é junto com a filosofia que você investiga e busca essa resposta. E é justamente junto com a filosofia que você vai investigar essa realidade, vai investigar esse conceito verdadeiro do que você está buscando naquele momento. Então, hoje aqui na nossa aula de filosofia, nós tivemos que entender que os preconceitos, eles existem e eles estão aí ao nosso redor o tempo todo, faz parte da nossa vida, mas nós temos que aprender a lidar com esses preconceitos para que a gente não se deixe enganar pelo que a gente viu aí a partir de um momento vago, ou seja, para que a gente possa acessar um conceito do que é verdadeiro, ou então conhecer algo com mais aprofundamento, você tem que se utilizar desses preconceitos, dessa primeira noção de algo que você tem, para investigar, né, se permitir analisar, refletir, para se chegar no que você entende como verdade, tá bom? Mas para isso você precisa da filosofia para se questionar, investigar e achar essa resposta. Então, eu te convido aí, a partir desses pontos de interrogações, a fazer uma atividade muito maravilhosa que eu trouxe para vocês. E praticando, a gente vai aprender aos poucos aí a importância de se utilizar do preconceito, dessa primeira impressão que nós temos de tudo ao nosso redor, para que nós possamos acessar algo mais próximo de um conceito verdadeiro, tá bom? Eu deixei algumas questões aí para que você possa se questionar e se perguntar, se permitir entender. Você vai responder todas as questões, tá bom? E eu estou já ansiosa para ler as respostas de vocês e fazer uma análise, né, a partir do que vocês me dizem aí, tá bom? Nossa aula de filosofia fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo e a gente se vê presencialmente ou então aqui na telinha, certo? Tchau, tchau, meus amores.